Eu cumprimento a todos os que estão conosco com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos começar agora o nosso culto e peço aos irmãos que fechemos os nossos olhos para clamarmos pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos assim clamar. Senhor Deus e Pai, nós clamamos pelo sangue do Senhor Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, pedindo que venhas nesta hora libertar as nossas vidas, perdoar a nossa transgressão, as nossas falhas, o nosso pecado, possas limpar a nossa vida e possas preparar-nos, Senhor, para estarmos na Tua presença, neste culto que queremos será maravilhoso, pois Tu estás presente. Nós assim clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar o nosso período de louvor com um hino que vai ser projetado. Vamos todos em casa participar do louvor, louvando o nome do Senhor, pois o Senhor quer se fazer presente nas nossas vidas. Amém? A Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão. Confessamos nossos pecados, vem com Teu sangue nos purificar. Renova nossa comunhão. Para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais no Teu altar. Os céus se abrem e com poder os anjos trazem respostas do Senhor. Glorificamos ao nosso Deus que está vivo e reina entre nós. Renova nossa comunhão, renova a fé em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais no Teu altar. Mas no Teu altar. Glórias a Deus, como o Senhor está presente no meio do louvor do seu povo. Vamos cantar mais um hino para a glória do Senhor. Seja o Seu santo nome.
Cristo Jesus presente aqui. Reunidos no sangue, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Quão bom é louvar o nome do Senhor. Ele é digno da nossa glorificação. Vamos já glorificá-lo com uma oração de glorificação ao nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós engrandecemos o Teu nome pela Tua presença. Ó Deus, quão bom é, Senhor, louvar o Teu nome. Quão bom é cantar louvores ao Teu nome. Ó Senhor, Tu és digno de toda a nossa adoração. Te louvamos, Senhor, porque nos tens feito muito bem. Engrandecido seja o Teu nome. Te louvamos, Senhor, porque temos sentido a Tua presença, temos sentido o calor do Teu Santo Espírito, tens dirigido o nosso viver em todas as coisas e em todas as coisas tens provido o Teu povo. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos entoar mais um hino ao nome do Senhor e logo de seguida iremos ouvir a palavra. Seu Filho amado, para
Meus amados irmãos, eu saúdo-vos a todos com a paz do Senhor Jesus, todos os que estamos a participar deste culto, e convido-vos, aqueles que puderem, a abrirmos as nossas Bíblias para lermos no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler apenas um versículo, um dos mais pequenos da palavra de Deus. Não é o mais pequeno, mas Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 18. Meus irmãos, que diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Jesus. Amém? Meus amados, pela leitura do texto, certamente que nós já entendemos qual vai ser o tema da nossa pregação. Meus irmãos, e vamos falar acerca dessa bendita esperança da igreja. Esse glorioso evento tão esperado pelos fiéis, que é a volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela fala-nos acerca disso. Ela mostra-nos que Jesus está vivo, ressuscitou e que Ele vai voltar. Ele mesmo disse isso: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, virei para vós. Bendito seja o seu nome. Meus irmãos, aquilo que se espera e aquilo que é necessário é que a igreja, cada um de nós, viva esse momento fervorosamente. A fervorosa expectativa da volta do Senhor Jesus, que, meus irmãos, tem que estar presente nas nossas vidas. Meus amados, e como é que nós conseguimos manter esse fervor? Não é, meus irmãos e meus amigos, querer que Jesus volte por causa de uma circunstância desfavorável ou adversa. Nós não queremos que Jesus volte porque os dias que vivemos são dias difíceis, trabalhosos. Não queremos que Jesus volte porque não temos emprego, porque não temos saúde, porque vivemos uma crise matrimonial, familiar. De forma nenhuma, meus irmãos. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Não vamos ter tempo para lermos certos versículos. Eu irei citá-los. Mas Paulo, o apóstolo, quando se aproximava, ele sabia, porque Deus tinha falado com ele, de que ele estava terminando os seus dias. Ele disse o seguinte: eu vou, porque há uma coroa da glória que me espera. E Paulo acrescenta dizendo: não somente para mim, mas para todos os que amam a sua vinda.
Aleluia. Meus irmãos, Jesus não vem para buscar uma igreja, uma noiva que o deseja só porque as coisas têm salpicos e temperos de momentos adversos e difíceis. O que Jesus espera como noivo é que a noiva o deseje, é que a igreja queira a sua vinda porque o ama. Aleluia. Jesus vem para uma igreja assim. Jesus vem buscar uma noiva que tem prazer em estar com Ele. É a tal fervorosa expectativa a que nós nos referimos. Não é uma coisa que nós queiramos adiar. Não. Meus amados, um noivo e uma noiva, quando verdadeiramente se amam, quando existe aquele amor que não está em palavras e em língua, mas quando há aquele amor verdadeiro, autêntico, o dia do casamento é algo que ambos lutam para que ele seja apressado e nunca adiado. E às vezes, quando os noivos estão a tratar da documentação, existem atrasos ou surgem algumas complicações quando há aquele verdadeiro amor. Os noivos ficam aborrecidos. Meus irmãos, Jesus espera isso da sua noiva. Esse desejo, esse amor. Não há nada neste mundo que possa apagar, afogar esse amor que nós lhe temos. Aleluia. Quem nos poderá separar desse amor? Meus irmãos, e Jesus vem assim. Jesus vem para uma igreja, para uma noiva que o ama, que o deseja. Para uma igreja que é templo do Espírito Santo. Bendito seja o seu nome. Meus amados, perguntei há momentos, como é que se mantém essa fervorosa expectativa? O que é que faz com que nada neste mundo substitua, preencha, seja maior do que esse amor que nós temos por Cristo? Meus irmãos, uma coisa muito simples. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o verso 17, responde a essa pergunta. Eu espero não me ter enganado. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem o quê? Não ouvi. O Espírito e a esposa dizem: vem. Meus amados, o segredo desse amor, o motor dessa fervorosa expectativa, é a presença do Espírito Santo no nosso meio. Meus amados, viver numa sociedade, num mundo que é competente para abafar, para iludir,
para anestesiar o homem com mentiras. Viver numa sociedade de consumo, crendo que Jesus está vivo e que Ele vai voltar. A certeza dessa verdade só deixará de ser efêmera se o Espírito Santo nos convencer dessa verdade. Por isso, meus amados, é que no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, quando ele é levado pelo Espírito a falar sobre esse evento, ele diz: de repente virá ao seu templo. Aleluia! O Senhor quer que eu seja templo do Espírito. Paulo, numa das suas cartas, diz isso: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo que habita em vós? Meus irmãos, quando nós falamos acerca da volta de Jesus, não basta saber cultural e academicamente de que isso está na palavra. É preciso viver esse momento, meus irmãos. Não aconteceu ainda, mas como se já tivesse acontecido. Porque o dia, a hora, ninguém sabe. Só o Pai. Nós precisamos de viver esse momento. E isso é possível se o Espírito Santo estiver presente na nossa vida. Se for nos seus tempos. Porque a ordem eterna é: o Espírito e a esposa dizem vem. Não é a esposa e o Espírito dizem. É o Espírito e a esposa dizem. Esse anelo, esse grito, esse gemido, essa fervorosa expectativa, meus irmãos, depende dessa experiência. De o Espírito Santo viver em nós, habitar em nós, morar em nós, e não ser um visitante ocasional que aparece. Não. Se Ele reinar, se Ele governar, Ele vai levar-nos a amar esse dia. E vai levar-nos a viver esse dia como se já tivesse acontecido. Então, meus amados, o que nós estamos a querer dizer é que precisamos que essa promessa, conforme nós lemos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Precisamos, meus irmãos, que esta palavra ela seja lembrada. Que não seja uma frase feita. Então, nós precisamos, meus irmãos, como igreja, como noiva, buscar sermos cheios do Espírito Santo. Que ninguém o extinga, mas que cada um ore para que nós possamos ser cheios. Abundantemente cheios. Meus irmãos, quando a igreja ela é levada a pregar sobre a volta de Jesus, implicitamente nós estamos a apelar: enchamos-nos do Espírito. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus e o Evangelho de João
em 3 dos seus capítulos, dá muita ênfase a essa promessa do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus apresentou o Consolador, o Espírito de verdade, o Senhor Jesus não disse apenas que ele iria ser enviado, mas tratou de falar acerca das tarefas, das funções que ele iria realizar na igreja. Uma delas, meus irmãos, foi isso. Jesus disse: Ele vos fará lembrar das palavras que eu vos tenho dito. Ele, o Espírito Santo, o Espírito de verdade que eu vou enviá-lo, que eu vou enviar-vos, Ele vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho dito. Aleluia. Meus amados, nós precisamos, nesta vida, nesta sociedade, neste mundo perverso e enganador, que o Espírito Santo nos lembre. Ele está vivo. Ele vai voltar. Ele está vivo. Ele vai voltar. Ora vem. Meus irmãos, isso é uma ação do Espírito Santo. Isso não é um arrepio, uma emoção. Isso não é o resultado de uma mensagem sobre o tema. Isso é um trabalho constante, permanente do Espírito Santo nas nossas vidas. E Ele vos fará lembrar das coisas que vos tenho dito. E Jesus disse outra coisa acerca do Espírito Santo. E Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia. Meus amados, nós estamos a viver uma das manifestações da ira de Deus. Estamos a viver uma das manifestações dos juízos de Deus. Estamos a viver, meus amados, talvez estas palavras sejam duras, cruéis, para quem não conhece o Senhor. Mas é o cumprimento de promessas, profecias, sinais. Mas nós temos que ter consciência de que isto não é o acaso. Que ninguém se iluda com conversas, com mensagens, com conclusões de conferências. É o planeta, é o homem, sem dúvida. Mas não é isso, é o cumprimento de profecias. E quem nos faz lembrar dessas coisas, quem nos anuncia isso, o que está a acontecer e o que vai acontecer, é o Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos de sermos cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus está, meus irmãos, repleta de exemplos da ação do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, associado, ligado, meus irmãos, a esse grande evento, a essa gloriosa esperança da igreja. Meus irmãos, e vamos percorrer alguns exemplos bíblicos. Alguns exemplos bíblicos do Velho e do Novo Testamento. Meus irmãos, Abraão, em determinada altura, chamou o servo mais velho da sua casa, e a palavra de Deus diz que tinha a seu cargo o governo da sua casa. João, vê lá se socorre lá, irmã. Deve ser.
E falou com esse servo mais velho da sua casa, Eliezer, e disse: vai a um determinado lugar e encontra ali, entre a minha parentela, um noivo, uma noiva para o meu filho Isaque. E ele partiu e encontrou Rebeca. Encontrou Rebeca. Meus irmãos, notem uma coisa. Abraão, o pai, Isaque, o filho, Eliezer, o Espírito Santo, Rebeca, a igreja. Meus irmãos, para que esse casamento fosse efetivado, foi necessário que Rebeca ouvisse Eliezer falar acerca do noivo. Aleluia. Chegou o momento em que Eliezer falou com a família e disse: estou com pressa, temos que partir. Eles queriam, notem, meus irmãos, vejam este quadro profético, eles queriam que a moça ficasse mais um tempo com eles. Fica conosco mais 10 dias. Ele disse: não. Então chamemos a moça e perguntemos-lhe: irás tu com este varão? Ela nem titubeou. Ela disse: irei. Aleluia. Irei. Sabem porquê, meus irmãos? Porque aquele personagem que representa a pessoa do Espírito Santo falou com Rebeca acerca do noivo. Deu-lhe pendentes, pulseiras de ouro, vasos de prata, de ouro, a ela e aos seus familiares. Ela conheceu o noivo através daquilo que lhe foi dito, do testemunho daquele homem. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos de amar o nosso Isaque. Nós precisamos amar Cristo. E isso só é possível, meus irmãos, se o Espírito Santo nos falar dele. Outra das coisas que Jesus disse que seria uma das funções do Espírito Santo: ele testificará de mim. Aleluia. Uma coisa é eu falar, é eu pregar. Outra é o Espírito Santo confirmar, testificar. Aleluia. Irás tu com este varão? Irei. Aleluia. Louvado seja Deus. Precisamos, meus irmãos, do trabalho do Espírito Santo. Ele precisa falar conosco do amor do noivo. Aleluia. Graça, descrevê-lo. Não por emoções, por arrepios, não apenas quando estamos numa emergência, mas tê-lo como noivo, como Salvador, Perdoador, Senhor, Deus, Rei, profeta, sacerdote. Aleluia. Intercessor, mediador. Precisamos de o amar. Glorificado seja o seu nome. Se isso não acontecesse, meus irmãos, se Eliezer não tivesse falado com Rebeca, ela certamente teria dito: não, vamos ficar aqui mais um tempo. Não, meus irmãos, este mundo não nos satisfaz mais. Não somos ETs. Mas o nosso coração não está nesta terra. A nossa pátria é a amada Sião. Somos peregrinos. Não somos cidadãos daqui, mas dos céus. Queremos estar com o nosso noivo. Aleluia. E esse desejo, meus irmãos, ele não pode ser ocasional, em espaços. Mas o desejo da alma, o espírito e a esposa dizem: vem. Aleluia. Meus irmãos,
um outro texto que nos ajuda a entender a necessidade que temos de estarmos cheios do Espírito Santo, preparando-nos para o arrebatamento. A volta de Jesus irá acontecer em duas fases. Na primeira, Jesus vem para a igreja. A igreja vai com ele, chama-se o arrebatamento, e depois a igreja vem com Jesus para reinar. Jesus vem para a igreja na primeira fase e depois vem com a igreja na segunda fase para reinar. Meus irmãos, eu queria, e se até aqui os irmãos, os que me estão a ouvir, me aturaram, eu pedi o vosso esforço para entenderem o que queremos partilhar acerca da importância do Espírito Santo. No dia da ascensão de Cristo, após a sua ressurreição, a Bíblia diz-nos que Jesus se reuniu com um grupo de mais ou menos 120 pessoas e ali aconteceu um culto. Pastor, sim, o que aconteceu ali foi um culto. E o que estava ali a ser vivido, meus irmãos, foi a cena do arrebatamento. Jesus foi subindo. Ele mesmo disse, olha, os anjos, como o vistes ir, ele virá. Meus irmãos, o que era expectável naquele momento é que aquele grupo de mais ou menos 120 pessoas, meus amados, glorificassem, dessem uns aleluias, manifestassem, meus irmãos, expressões de que cena, que augusta cena, aleluia. Mas aconteceu o contrário. Eles disseram, mestre, é agora que tu vais restaurar o reino a Israel? Ou seja, é agora que nós vamos dar uma coça aos romanos? Certamente que alguns devem ter pensado, é agora que eu vou vingar a morte do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu amigo, do meu noivo, da minha noiva, é agora. Meus irmãos, e naquele momento que Jesus passou o grande ensino para a igreja, não vos pertence saber os tempos e os momentos que Deus reservou para o seu poder, mas esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder, da virtude do Espírito Santo. Meus irmãos, se nós não tivermos esse poder, essa virtude, nós vamos querer viver um evangelho para os interesses desta vida. O que nos dá consciência de que Jesus está vivo e vai voltar é o derramar do Espírito Santo. Na parábola das 10 virgens, muitas mensagens irão ser pregadas sobre esse texto, mas essa parábola resume-se numa coisa muito simples. Ou há azeite ou não há azeite. Ou temos azeite ou não temos azeite. 5 mulheres, 5 virgens prudentes, 5 imprudentes, que a palavra de Deus chama de loucas. Insensatas. As que tinham azeite entraram, as que não tinham ficaram. Nós precisamos, meus amados, como candeias, de termos o Espírito Santo. Essa parábola resume-se a isso. Quem tem azeite, quem tem o Espírito, é convencido de que Jesus vai voltar. É convencido de que tem que amar Cristo. Por isso é que Malaquias disse, quem suportará? Quem subsistirá quando Ele vier? Quem tiver o Espírito Santo. Aleluia. Meus irmãos, há coisas na palavra de Deus que às vezes nós
Lembram-se do arrebatamento de Elias? Lembram-se? O que é que esteve associado? Que cena, que episódio, que experiência é que Eliseu viveu? O que é que ele pediu? Porção dobrada do Espírito. Elias disse, se me vires, tu receberás. Meus irmãos, é acaso? Não. Nós precisamos dessa porção dobrada do Espírito. Aleluia. Para podermos, irmãos, participar da cena, do evento, desse glorioso dia. Aleluia. A palavra de Deus diz-nos o seguinte. Estou a terminar. Quando se refere à volta de Jesus, poderá ser o grande ou o terrível dia. O nosso desejo é que seja para nós o grande dia. Será grande se o Espírito Santo estiver presente nos nossos corações. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que cada um de nós possa ter o Espírito Santo. Cada um de nós possa ter o Espírito Santo. De modo a que Ele possa dizer, vem, vem, vem. Aleluia. Meus amados, nós queremos convidar-vos a isso, a buscarmos o Espírito Santo, a enchermos-nos dele, a esperarmos em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos desse poder e dessa virtude, para que o Espírito Santo nos faça lembrar das palavras que Ele nos disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia. Despedimos assim de todos aqueles que estão participando deste culto, com a bendita paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade. Glória a Jesus. Mais do teu Santo Espírito, dá-nos, Senhor.
Amém, irmãos? Que bom é ouvir a palavra do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Quando o Senhor fala connosco, o nosso coração aquece, ele arde com as palavras do Senhor. Vamos agora glorificar o nome do Senhor e vamos terminar o nosso culto. Senhor Deus e Pai, nós engrandecemos o Teu nome, pela Tua presença, por tudo aquilo que tens falado connosco. Nós louvamos o Teu nome porque sentimos que não estamos sozinhos, mas Tu estás sempre connosco. Nós glorificamos o Teu nome pelo efeito que a Tua palavra tem nas nossas vidas. Te exaltamos, Te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E dizemos, com o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo sejam conosco, desde agora e para todo sempre. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus.